Aí, minha gente, a conversa é a seguinte: de repente você está executando e você observa que um determinado motivo, que uma determinada parte da execução tem um apelo para um determinado uso que você ainda não havia pensado. A princípio, eu havia pensado em fazer algumas tiras, então assim, alguns cordões como este, e dispor dentro da peça e não da maneira que você vê agora. Porque assim, como o tom marrom remete às cores das flores e das folhas, enfim, e é uma cor pesada, eu imaginei em utilizar pouco, mas fazendo como eu comentei aqui com vocês, eu achei que ficou muito interessante este formato. Então usar o marrom para uma delimitação, como você vê aqui, vou virar aqui, ó, tá vendo, ó? A delimitação da peça então feita em marrom, né? E utilizar as demais cores distribuídas. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é trabalhar com o tom de marrom. Novamente, tá? É fio duplo. E nós vamos executar, aqui eu vou sugerir que vocês executem cordões para que você consiga fazer o contorno da peça, delimitando essa execução, tá? Mas, se você mesmo assim quiser utilizar este cordão dentro da peça, né? Tudo bem, fazendo aquela ideia de um caule, né? Embaixo de uma flor, embaixo de uma folha, enfim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aqui eu vou sugerir desta forma. Então aqui vamos trazer a imagem para você de uma forma que você acompanhe melhor. Aqui. E olha só, nós iniciamos então com 3 correntes. Então aqui você tem a primeira, a segunda e a terceira. Você vai pular esta primeira corrente e na segunda você vai passar a agulha e vai executar um ponto baixo. Só sobra uma corrente. Então, nesta corrente passe a agulha, puxe a laçada e novamente faça um ponto baixo. Toda vez que você for executar um novo ponto baixo, a partir do terceiro, fizemos 2, tá? A partir do terceiro, você vai girar para a esquerda. Percebam, e deixe-me trazer a imagem um pouquinho mais para cá. Você vai ver que você tem... Também vou alargar para ficar melhor para você ver, tá? Nesse momento de explicação é melhor assim. Você tem uma corrente aqui, que é o ponto que você fez. Você usou essa corrente para fazer esta laçada, este ponto, tá? E você tem uma corrente aqui. É esta corrente que você vai pegar. Então, você vê 2 correntes neste segmento, tá bom? Então aqui, deixa eu ajeitar aqui novamente, eu vou ter que trazer de volta para este lado, vou girar novamente para a esquerda, tá bom? Então você vai passar a agulha na segunda corrente, olha aqui, ó, tá? Você vai puxar uma laçada e com uma nova laçada você vai arrematar, terá feito um novo ponto baixo. Eu giro para a esquerda. Esse ponto, este aqui, eu não uso. Você vai ver que você tem uma espécie de nozinho aqui, se forma um nozinho. Este nozinho, ele se forma porque no momento que nós giramos, nós puxamos o fio sobre ele, então se forma um nó. O que você vai fazer? Aqui no meio deste nó, se você abrir, é que é super pequenininho a nossa visualização. Mas se nós puxarmos o fio aqui, você vai ver que aqui no meio tem uma alça. Olha aqui, eu peguei ela, ó. Vou tirar. Vamos ver se, ó, tá vendo aqui? Então, olha aqui os 2 fios que eu puxei. Aqui no meio, ó, eu venho aqui, olha aqui a situação, ó. Tem uma alça, tá? Eu vou laçar e fazer essa laçada passar pela alça.
eu laço e eu arremato. Eu faço de novo ponto baixo. Aí, eu giro de novo, sempre para a esquerda. Novamente tem nozinho. No meio do nozinho, você tem uma alça. É só passar no meio que você pega a alça. Puxa uma laçada e com nova laçada, ponto baixo. Gira para a esquerda. Passa a agulha no meio do nozinho. Então, aqui para mim também tá ficando super difícil a visualização, mas a gente se resolve. Ó, bem no meio a gente passa, puxa uma laçada e com nova laçada, ponto baixo. Tá vendo? E aí, minha gente, o cordão, ele vai se formando. É assim que você vai executar o seu cordão, fazendo, claro, a quantidade de pontos baixos necessárias para que você obtenha o tamanho, o comprimento necessário para dar a volta, como você vê aqui, ó. Na manga, vamos levar um pouquinho para trás, assim, ó. Na manga, tá? Que é pequenininha, até que não é tão grande. E aí, no contorno todo, nesse contorno todo, como que se dá? É uma tira só, viu, gente? Então, você começa aqui em cima, na ponta, tá? Vem com o cordão, vem, até aqui embaixo, vem para este lado, gira a peça, continua na base inteira, gira a peça, volta para frente, sobe com o cordão, faz aqui em cima o decote, gira a peça aqui atrás, faz o contorno aqui em cima no pescoço e quando se encontrar com o início aqui da frente, você costura, tá? Como eu vou te mostrar a fazer a costura, então eu vou fazer assim. Eu vou continuar aqui o meu cordão, que será para esta parte. Eu volto quando o cordão já estiver ok, no tamanho necessário. Vou mostrar como que a gente coloca e também como que se faz essa costura. Tá joia? Então eu tô indo lá fazer este cordão e assim que ele estiver pronto, então veja, uma vez que você tiver feito o cordão no tamanho necessário, nós vamos encerrar a execução. Então, nós vamos fechá-lo em círculo. Então, você vai fazer assim, ó. Sempre mantendo na mesma direção, percebam que eu não torço o fio. Você vai posicionar este ponto na direção do primeiro ponto executado. Você vai puxar uma laçada pelo primeiro ponto executado e vai arrematar automaticamente. Então, é um ponto baixíssimo. Você virá aqui deste lado, então, no final, no meio daquele nozinho, como se você fosse fazer um novo ponto baixo. E vai passar a agulha também na mesma direção, lá no início do seu cordão. Vai puxar uma laçada e vai puxar novamente, né, por dentro deste lado. E aí você já arremata. Então, é um ponto baixíssimo que você vai trazer para fora. E você terá aqui, então, o círculo fechado. Tudo bem? Pega a tesoura, faz lá o seu corte. E aqui você já encerra fazendo aquele nozinho. Deixa só eu puxar um pouquinho para cá para ficar melhor, ó. Tá vendo? Pega aqui. Vem aqui, puxa por dentro, aqui, vem aqui, menino. Difícil de puxar, porque eu tô trazendo fio que não deve. Aqui, ó lá, viu? Passou por dentro e faz o nó. Ok. Uma vez feito desta forma, nós só vamos colocar na posição desejada. Então, aqui, vamos voltar um pouquinho a nossa imagem. Ele tem que ficar aqui, nessa manguinha. Com a ajuda de alfinetes, nós vamos prender. Então, aqui, eu vou tirar essa flor também para facilitar meu trabalho, tá? Depois a gente põe de novo. Então, aqui, eu coloco, olha só, desta forma, ok? Aqui, bem colocadinho. Coloca também o alfinete, tá? Tem que pôr um alfinete aqui, ó. Aqui. E aqui desse lado também. Passa dos dois lados. Assim.
A mesma coisa aqui na outra ponta, que é para ficar bem preso, porque senão não fica, tá? Passa aqui, olha aqui, ó, e passa aqui também. Coloca de volta a flor na posição desejada. E aí você tem a delimitação daquele pedaço, né, pronta. Então aqui você está vendo esta manguinha, como foi feito deste lado também, tá? Bom, agora eu vou preencher um pouco mais com motivos, vou distribuir minhas flores, vou colocar mais folhas, enfim. Vamos preencher com um pouco mais de motivos e eu volto aqui já já para continuarmos juntas. Eu volto para mostrar para vocês como é que ficou a estrutura da peça já com todas as flores e todas as folhas distribuídas. Então é assim, eu tenho frente preenchida, tá? Olha lá. E eu tenho aqui o verso também preenchido. Para facilitar a minha demonstração para vocês, eu vou remover os motivos, também porque os motivos precisam estar virados do avesso e eles estão do direito, tá? Então, os motivos precisam ser dispostos do avesso, mas de qualquer forma, eu vou remover os meus motivos para que eu fique com motivos somente em um lado, para que eu consiga mover, né, a peça, para que eu consiga mover o molde de forma a facilitar e melhorar a sua visualização. Mas você não precisa trabalhar com um lado somente preenchido. Você pode trabalhar com os dois, tá bom? Então, assim, fica realmente ao teu gosto. A única coisa que nós precisamos perceber é que para fazer a virada, ou seja, imaginemos que eu esteja aqui, ok? E eu já vou aproveitar e eu vou virar o trabalho, eu vou virar a minha rede para o avesso. Para que eu possa virar o avesso, eu preciso estar com os motivos que receberão a rede logo na sequência dispostos. Então, quando formos trabalhar aqui essa lateral, quando eu chegar próximo às extremidades, eu precisarei ter os motivos do outro lado. Então, assim, para a virada, esteja com os motivos dos dois lados. Agora, essa parte central, tudo bem, pode até não estar. Vai depender aí da sua facilidade, da sua habilidade em trabalhar com o molde, tá joia? Então, deixa eu arrumar tudo aqui e aí eu volto com o molde prontinho pra gente trabalhar.